O Alfredo ainda fala para escalarem o meio de campo do Cruzeiro. E aí, o Gabriel, com a chegada do Gerson, esse meio de campo do Cruzeiro, Matheus Pereira renovado e tudo mais, como você escalaria o Cruzeiro com todos os jogadores à disposição e num bom nível? Todo mundo jogando bem, né? Eu vou chatear um pouco o Caio. Mas o meu time meio de campo ali é Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Gerson. E se o Sinisterra, cara, tiver bem fisicamente, ele com o Caio Jorge, senão o Arroio. Certo. Então, Pedro, como é que é o Sinisterra e o Caio Jorge? Os volantes, Romero e Matheus Henrique. Matheus Pereira e Gerson. Se o Sinisterra estiver bem fisicamente, Léo, porque é um jogador muito diferente. Enquanto aguenta jogar, é diferente. Ele com o Caio Jorge. Agora, se não for, é o Arroio ali com o KJ, né? E do meio para frente, para você, Caio? Para mim, eu também iria nessa configuração, com todo mundo no seu melhor nível, né? Romero e Matheus Henrique, e aí mais à frente Gerson pela direita, Sinisterra pela esquerda e Matheus Pereira centralizado, né? Imaginando um 4-2-3-1. O asterisco que eu faço é justamente em relação ao Christian, porque assim, o Matheus Henrique é melhor tecnicamente do que o Christian, sim, até por isso estou escalando ele aí no meu time principal. Só que eu acho que o Christian tem uma característica diferente que o Tite gosta, que é o volante que pisa na área para finalizar. O Matheus Henrique não é muito de fazer isso, muito menos o Lucas Silva. O Christian já faz. Fez muitos gols no Atlético Paranaense, é o terceiro volante com mais gols na história do clube. Fez também no Brasileirão, na edição passada pelo Cruzeiro, alguns gols, né? Foi um cara importante nesse sentido, mesmo atuando por mais vezes sem a bola. Então eu acho que o Christian pode disputar bem, o que é excelente, né? Quanto mais a gente tiver boas disputas dentro desse plantel do Cruzeiro, melhor para o Tite. O que não tivemos no ano passado, né, Caio? E no caso, você colocaria então o Christian para disputar mais vaga ali como segundo volante? Como segundo volante. Eu deixaria para uma disputa. Falar de disputa com o Gerson é complicado, né? Mas vamos lá, para uma segunda opção ao Gerson na meia direita. Eu acho que dá para se pensar no próprio Arroio, mas é um cara que eu gostei mais pelo lado esquerdo. Só que tem a opção do Wanderson também, do Japa, que o Jardim usou pelo lado direito. Não sei qual vai ser a ideia do Tite. Mas o Christian, para mim, dentro desse esquema de jogo que o Cruzeiro deve ter, aí ele deve render mais na sua posição de ofício, como um segundo volante. Vai tendo pelo menos opções, então, o treinador para montar esse elenco. Ele até falou ontem que não tem, inicialmente, a intenção de mudar completamente o jeito do Cruzeiro de jogar. Vai dar, a princípio, sequência ao que o Leonardo Jardim formatou o elenco, taticamente. Obviamente, ele falou de criar também alternativas, mas a gente sabe, querendo ou não, é uma característica diferente, né? Eu acho que o Leonardo Jardim, o que ele diferencia, e não digo nem o Leonardo Jardim, mas o time do Cruzeiro do Leonardo Jardim, porque quando o Mister chegou, tinha um papo muito que ele gostava de jogar com os 3 atacantes, com pontas e tal, e ele teve que se adaptar a esse estilo em meio às situações do Cruzeiro, a jogadores que ele precisou tirar do elenco, a questão física, então ele meio que se adaptou, encontrou o jeito de jogar, e esse foi o jeito praticamente até o final. Então esse jeito que ele encontrou de jogar, a gente via muitas vezes nas vitórias do Cruzeiro, especialmente no Brasileirão, a maioria das vitórias, o Cruzeiro teve uma posse de bola inferior aos adversários, e o que está acostumado a ver do time do Tite é uma situação um pouco mais diferente. Não é aquele time necessariamente que vai ser muito objetivo. Quando pega a bola, vai buscar o gol o tempo inteiro, vai tentar roubar a bola já para fazer o gol o tempo inteiro. Então, não sei se, a princípio, eu imagino que teria essa primeira mudança, esse primeiro sintoma. Estou falando bobagem, Caio? Não, você nunca fala bobagem, Léo Campos. Mas, enfim, a própria chegada do Gerson, eu já acho que é uma resposta boa dentro do que você falou. Ontem, na coletiva, o Tite falou sobre um Gerson que, chegando, agregaria em termos de articulação da equipe. O Gerson vai fazer com que o Cruzeiro
seja mais capaz de ter a bola, de controlar jogos, de propor jogos. A gente viu um Cruzeiro no ano passado que reagia muito ao adversário, né? Não acho que isso vai mudar por completo. O próprio Tite falou que ele gosta da marcação-pressão, ele gosta de sempre buscar área. São pontos aí que esses jogadores que trabalharam com o Leonardo Jardim estão acostumados. Mas eu penso em um Cruzeiro com o Tite que trabalhe mais essa bola, que seja mais capaz de ditar as cartas do jogo. E aí, quando você tem em um setor de meio Gerson, Matheus Pereira, Matheus Henrique, Lucas Romero, isso daí é muito sintomático. Então, eu tô alinhado com você, eu tenho essa expectativa. Acho que vai ser um Cruzeiro mais protagonista dentro de campo. E aqui no chat, a gente estava falando da formação do meio de campo, e muita gente, já vi alguns comentários aqui sobre o Lucas Silva, o Júnior, ou o JD aqui, Júnior BH. Lucas Silva também será muito utilizado. Elan falando assim, e o nosso capitão, e o Príncipe, para mim ele não sai do time. Já o Mylon aqui, ele foi mais enfático. Impressionante como vocês não dão valor ao Lucas Silva, o cara capitão, e jogou mais que o Christian ano passado. Tá faltando você dar valor para o Lucas Silva aí, ô Gabriel? Ou você acha que não escalar ele ainda assim vai ter um bom recurso no banco? Não, não significa que o Lucas Silva no banco é não valorizar o Lucas Silva. E ninguém tá tirando ninguém aqui não, né, Gabriel? A gente tá fazendo uma projeção aqui de time e a pergunta assim, todo mundo ideal, hein? E a sua pergunta foi muito clara, né? Todo mundo à disposição, todo mundo é alto nível, né? Nós sabemos que durante a temporada um outro jogador não pode estar na partida. Mas eu falo que o Matheus Henrique, porque ele teve um ano que teve lesão que prejudicou, e ele deixou o recado contra o Corinthians, cara. Matheus Henrique, para mim, foi o melhor jogador em campo diante do Corinthians. A briga é lá dentro, o Tite tem uma dor de cabeça boa para resolver, mas eu acho que pode ser o ano do Matheus Henrique ao lado do Romero. Não sei como o Tite vai fazer essa configuração do time do Cruzeiro, né? Aqui é um achismo, nós não sabemos direito como ele vai esse time do Cruzeiro vai comportar com o Tite. Como ele vai utilizar? Ele, não sei se o Caio discorda de mim, na coletiva ele deixou muito claro que ele não vai mudar muito o que o Jardim fazia. Né? Ele tem um trabalho sólido, ele vai incrementar, mudar poucas coisas. Então, vamos ver como que vai ser a configuração do Cruzeiro. Como que vai ser a posição do Gerson do time do Cruzeiro? Dois meias? Caindo mais para o lado do campo? O Cruzeiro vai jogar mais como volante? A gente não sabe. Então, tem que aguardar. Mas eu gostaria muito de ver o Matheus Henrique nessa temporada pela partida que ele fez diante do Corinthians. E ele fez aquela partida como um primeiro volante, né? Coisa, inclusive, exatamente, que o Tite citou na coletiva. O Matheus Henrique é um cara que gosta de jogar também como primeiro volante, então, circunstancialmente, ele pode aparecer numa posição diferente da que a gente está imaginando. O Matheus, Caio, ele pode ser um pouco versátil, né? Ele é um jogador que faz primeiro, segundo, às vezes cai um pouco pelo lado do campo. Eu não gosto muito dele jogando pelo lado do campo, gosto dele mais de volante, mas ele é um jogador versátil aí que o Tite já enxerga dessa forma.